O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres, e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram a maioria da população, mas os pobres também sempre foram alienados e desorganizados para que sejam dominados pela minoria que detém o poder econômico. Portanto, meus amigos e minhas amigas, dia após dia, o que você escolhe, o que você pensa e o que você faz é aquilo em que você se torna. Pense nisso. Mas vou falar para você os princípios que deveriam constituir a nossa vida em sociedade. São o princípio da destinação universal dos bens, o da solidariedade, o da subsidiariedade, o do bem comum e o da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube DR Emerson Sergipe, do Instagram DR Emerson Sergipe. A partir de agora, vou falar para você o que você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também toda a equipe do programa Fala Pra Mim, o Félix Ney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também ao amigo que está no estúdio da Rádio Cultura, comandando a sonoplastia do programa. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. E o programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da APES, Tecnologia e Comunicação Condominial. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento do Conselho Nacional do Laicato, o CNLB, na Arquidiocese de Aracaju. E quando você pensar em comunicação e segurança para seu condomínio ou residência, você já sabe, tem que buscar a APES Tecnologia. Agradecemos ao apoio cultural dessa empresa genuinamente sergipana. No programa de hoje, teremos o nosso editorial, o resumo das notícias da semana e as dicas de saúde, educação e cidadania. E para você participar, você pode se transformar, ser com muita honra, ser nosso seguidor no canal do YouTube DR Emerson Sergipe e também no canal, no Instagram, melhor dizendo, no Instagram DR Emerson Sergipe, tá? Importante que vocês participem, que vocês se inscrevam nos nossos canais, tanto de Instagram quanto de YouTube, de maneira que possamos difundir este programa e essa comunicação que é de qualidade e é feita pensando sempre em lhe passar uma informação de qualidade. Bom? E a partir de agora teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial.
meus amigos e minhas amigas. No programa da semana passada, iniciamos a nossa conversa sobre o processo civilizatório da humanidade. Falamos para você sobre como e onde a política foi inventada e sobre a origem e significado das palavras polis, ticos, civitas e despotes. Se você quiser ver ou rever, acesse o nosso canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe, que o programa intitulado Processo Civilizatório está salvo lá. Mas terminamos o editorial passado com a seguinte pergunta: o que era o demos? Os primeiros chefes políticos, também conhecidos como legisladores, introduziram uma divisão no território das cidades, visando diminuir o poderio das famílias aristocráticas, proprietárias das terras, e o dos artesãos, comerciantes urbanos ricos, bem como satisfazer reivindicações dos camponeses pobres e dos artesãos assalariados urbanos pobres. Em Atenas, a polis foi subdividida em unidades sociopolíticas que foram denominadas demos, e em Roma elas foram denominadas tribos. Quem nascesse nas demos ou nas tribos, independentemente de sua condição econômica, tinha garantido o direito de participar direta ou indiretamente das decisões da cidade. No caso de Atenas, todos os nascidos nas demos tinham o direito de participar diretamente do poder e, por isso, o regime político adotado era uma democracia. A palavra democracia é composta de duas outras palavras: demos, o povo, e kratos, o poder. Em Roma, os não proprietários e os pobres formavam a plebe, que participavam indiretamente do poder, porque tinham o direito de eleger um representante junto ao Senado, o tribuno da plebe, para que ele defendesse e garantisse os interesses dos plebeus. Roma inventou a república, a res pública, ou a coisa pública. Era o sol de Roma, distribuído entre as famílias fundadoras das civitas. Os pais fundadores, ou os patres, de onde vinham os patrícios, eram os únicos a possuir cidadania. A república era, portanto, oligárquica e não democrática. Ou seja, o kratos pertencia apenas a alguns. Os homens adultos, membros das famílias patrícias, eram cidadãos, isto é, membros do Senado, das magistraturas e comandantes militares. A plebe, como vimos, estava excluída da cidadania ou da participação direta do governo, fazendo-se representar por um tribuno que era um patrício eleito por ela por meio do plebiscito. Então, a palavra plebiscito vem dessa instituição, pela qual a plebe romana elegia um representante que levava para o Senado as propostas feitas pela plebe. Roma é uma república por 3 motivos principais. Primeiro, o governo está submetido a leis escritas, impessoais. Segundo, a república, a res pública, a coisa pública, é o solo público romano distribuído às famílias patrícias, mas legalmente pertencente a Roma, isto é, a propriedade da terra é uma coisa pública e é o uso da terra que é consentido pelo Estado aos patrícios. Terceiro,
o governo administra os fundos públicos, os recursos econômicos provenientes de impostos, taxas, tributos, usando-os para a construção de estradas, aquedutos, templos, monumentos, novas cidades e manutenção dos exércitos. Por que nós dizemos que os gregos e os romanos inventaram a política? Inventaram o poder público, o poder político. Por quê? Primeiro, eles separaram a autoridade pessoal, privada, do chefe de família, do poder impessoal público pertencente à coletividade. Ou seja, eles separaram o privado e o público. No caso da Grécia, os postos de governo eram preenchidos por eleições entre cidadãos, de modo que o poder deixou de ser hereditário. No caso de Roma, os postos de decisão ficaram vitaliciamente com o patriciado e eletivamente com os tribunos da plebe, enquanto os postos administrativos se tornaram eletivos e preenchidos por escolha do órgão político máximo, isto é, por escolha do Senado. Segundo, eles separaram a autoridade militar e o poder civil, subordinando a autoridade civil, subordinando, no caso, a autoridade militar ao poder civil. Isto não significa que, em certos casos, como em Esparta e em Roma, o poder político não fosse também um poder militar. Mas significa que as ações militares deviam primeiro ser discutidas e aprovadas pela autoridade política, as assembleias de Esparta e o Senado em Roma. E só depois dessas decisões, essas ações poderiam ser realizadas. Os chefes militares não eram vitalícios, os seus cargos não eram hereditários. Eles eram eleitos periodicamente pelos cidadãos ou pelo Senado em Roma para ocupar o comando. Terceiro, eles separaram a autoridade religiosa e o poder temporal laico, impedindo a divinização dos governantes, e que esses fossem sumo sacerdotes. Isso não significa que o poder político deixasse de ter laços com a autoridade religiosa, mas que eles, os governantes, não estavam divinizados, ou seja, os governantes não eram deuses. Quarto, eles criaram a ideia e a prática da lei como uma expressão da vontade coletiva e pública, definidora dos direitos e deveres para todos os cidadãos. Eles impediram que a lei fosse confundida com a vontade pessoal do governante. Ao criarem as leis e o direito, eles afirmaram a diferença entre o poder político e todos os outros poderes e autoridades existentes na sociedade, pois conferiram a uma instância impessoal e coletiva o poder exclusivo para o uso da força na punição de crimes, para reprimir revoltas e para vingar com a morte, em nome da coletividade, um delito julgado intolerável por ela. Eles transferiram, portanto, para o poder político o monopólio da força, da vingança e da violência sob a lei e o direito. Criaram instituições e funções públicas para a aplicação das leis e garantias de direitos, isto é, criaram os tribunais. Criaram a instituição do erário público ou do fundo público, isto é, dos bens e recursos pertencentes à sociedade, que são por elas administrados por meio de taxas e impostos ou de tributos, impedindo a concentração da propriedade e da riqueza na mão dos dirigentes.
e finalmente criaram o espaço político, isto é, a Assembleia Grega e o Senado Romano, no qual os que possuíam direitos iguais de cidadania discutiam suas opiniões, defendiam seus interesses, deliberavam em conjunto e decidiam por meio do voto. E podiam também, por voto, revogar uma decisão tomada. É esse o coração da invenção da política. Pense nisso. E a partir de agora teremos o resumo das notícias da semana. Fala pra mim. Fala pra mim. Notícias do dia. As emendas parlamentares têm se constituído um grande esquema de corrupção. O valor repassado a governos locais e prefeituras por meio das emendas PIX cresceu quase 13 vezes entre 2020 e 2024. Neste ano, quase 8 bilhões de reais foram destinados a esta modalidade. Em dezembro de 2022, o Supremo colocou fim às emendas do relator. Desde então, uma outra modalidade de emenda parlamentar ganhou protagonismo: as emendas PIX. Neste tipo de emenda, governos locais e municipais, indicados por parlamentares, recebem, direto e na conta, dinheiro de recursos da União. De acordo com a Controladoria Geral da União, CGU, o valor repassado a governos locais e prefeituras por meio das emendas PIX cresceu quase 13 vezes entre 2020 e 2024. Neste ano, de um total de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, quase 8 bilhões foram destinados nesta modalidade, um dinheiro ainda mais difícil de rastrear. Lula nomeia o deputado Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência em substituição a Márcio Macedo. Na última segunda-feira, o presidente Lula nomeou o deputado Guilherme Boulos para substituir ao ministro Márcio Macedo na Secretaria-Geral da Presidência. O ministro sergipano, que ocupa a pasta, retorna para o seu estado e planeja participar do processo eleitoral de 2026. Nas últimas semanas, a imprensa sergipana especula com a possibilidade de disputa para os cargos de deputado federal, senador ou de vice-governador. Até o primeiro semestre do próximo ano, muita água passará sob essa ponte. Trump cobra do governo Trump indenização no valor de 1,2 bilhão de reais. Pois é, durma com um barulho desse. O presidente Trump está cobrando do Departamento de Justiça do governo Trump uma indenização de 1,2 bilhão de reais. O pedido se refere a uma compensação pelas investigações federais que o tiveram como alvo durante a gestão anterior, sob o comando do democrata Joe Biden. A situação não encontra paralelo na história jurídica e política dos Estados Unidos. Pois é, o Trump, investigado durante o governo Biden por atos supostamente ilegais cometidos durante o seu primeiro governo. Agora ele pede indenização de mais de 1,2 bilhão de reais. E pessoas colocadas no governo pelo próprio Trump irão decidir se pagam ou não essa indenização.
Estudos sobre o omeprazol, a medicação bastante usada pela população, não apontam a correlação direta entre demência e o uso prolongado do omeprazol. Há muitos anos circula nas redes sociais e também a partir de alguns trabalhos científicos essa possibilidade da relação do consumo dos inibidores da bomba de prótons, no caso, omeprazol, esomeprazol, né, e outros que também podem ser utilizados, relacionando com a possibilidade de desenvolvimento de demência. Então, sempre que havia um uso prolongado dessa medicação, se colocava então a suspeita dessa possibilidade. Estudos científicos mais recentes não apontam essa relação causal, tá? Então, importante o acompanhamento, importante que essa medicação, existem outros riscos associados ao consumo prolongado, ao uso prolongado dessa medicação. Então, é importante que sempre a indicação desses medicamentos, e aqui muito omeprazol é muito utilizado, importante que as pessoas tenham uma avaliação médica, uma prescrição médica e que geralmente faz a indicação dessa medicação por períodos curtos, né? E então muito cuidado às pessoas que usam essa medicação por tempo prolongado. Embora estudos recentes não tenham comprovado a relação causal direta nesse caso de desenvolvimento de demência. Bom, mas existem outros efeitos colaterais também associados e esse risco aumenta com o uso prolongado. Portanto, o uso desses medicamentos tem que ser sempre sob orientação médica. E aqui encerramos o nosso resumo das notícias da semana. E a partir de agora teremos as nossas dicas de educação, saúde e cidadania. Fala pra mim, dicas de saúde. Quais são as estratégias essenciais para fortalecer o cérebro e as emoções? É com essa abordagem que queremos falar para você sobre as nossas dicas de saúde para o dia de hoje. No Brasil e no mundo contemporâneo, é evidente o crescimento das doenças mentais. Então, esse mundo extremamente competitivo, né? Muita violência, com mudança, né? Por exemplo, nós tínhamos as famílias patriarcais, algumas décadas atrás, o pai ia para o trabalho e a mãe, função, né, de cuidar dos filhos, aos filhos e tudo mais. E essa realidade nas últimas décadas tem se modificado e isso traz mudanças, né, nas relações entre pais e filhos, traz repercussões nas mudanças das relações sociais. Enfim, nós temos, relacionado a essa contemporaneidade, grande quantidade de doenças mentais que repercutem, que estão presentes aí na sociedade, que geram ausência de trabalho, que geram dificuldades no convívio social, no convívio familiar. Enfim, a saúde mental é um dos principais temas debatidos hoje no mundo, e particularmente quando falamos de saúde pública. Portanto, meus amigos e minhas amigas, estimular o cérebro e promover o bem-estar emocional requer um conjunto de estratégias
bem definidas. Atividades cognitivas, como jogos de memória e exercícios de leitura, desempenhar um papel, e essas atitudes desempenham, no caso, um papel crucial no fortalecimento das conexões neuronais. Então, tais atividades impulsionam a neuroplasticidade, essencial para o desenvolvimento mental contínuo. Então, do mesmo modo que precisamos exercitar a mente, precisamos exercitar o nosso corpo, não podemos esquecer também de exercitar a nossa mente. Então, a prática regular de exercícios físicos é importante. Devemos cuidar sempre do corpo. Movimentar-se não apenas melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, mas também promove a liberação de neurotransmissores como endorfinas e serotonina. Esses químicos naturais são fundamentais para elevar o humor e reduzir os níveis de estresse, além de aprimorar a clareza mental. A alimentação saudável é um pilar essencial para manter o equilíbrio emocional. Dietas ricas em antioxidantes e ômega 3 são benéficas para a proteção dos neurônios, como também para a facilitação da comunicação entre eles. Uma nutrição adequada contribui para minimizar a tendência à depressão e à ansiedade. O sono tem que ser adequado, e um sono adequado, por sua vez, é imprescindível para a consolidação das memórias e a reparação dos circuitos neuronais. Dormir entre 6, 7, 9 horas por noite é crucial. A privação de sono pode acarretar problemas cognitivos, afeta a produtividade e pode aumentar a irritabilidade, gerando um impacto negativo na saúde mental geral. Praticar atividades como mindfulness tem se mostrado eficaz para reforçar áreas cerebrais relacionadas à autorregulação e à atenção. São práticas que auxiliam na redução da ruminação mental e aumentam a resiliência, facilitando o enfrentamento dos desafios diários com mais equilíbrio. Vínculos sociais robustos não devem ser subestimados. O contato com amigos e familiares ativa circuitos cerebrais de recompensa e motivação, previne o isolamento social e melhora o bem-estar psicológico. Criar e manter essas conexões pode oferecer suporte emocional significativo em tempos de estresse. Dedicar-se a hobbies ou atividades criativas pode ser extremamente benéfico para a saúde mental. Esses passatempos não apenas estimulam as redes cerebrais, promovendo a neuroplasticidade, mas também proporcionam prazer e alívio do estresse. Encontrar tempo para aumentar a sensação de propósito e oferecer momentos de relaxamento necessários para o equilíbrio entre corpo e mente. Com a crescente conscientização sobre a importância da saúde mental, o desafio é integrar práticas de cuidado no cotidiano, garantindo um espaço onde o diálogo, o apoio e o cuidado possam prosperar. A atenção a esses aspectos não só beneficia o indivíduo, mas fortalece a sociedade como um todo. Então, importante entendermos isso e termos esse cuidado de preservarmos a saúde mental, tão fundamental para os dias atuais. E agora, na continuidade das nossas dicas de educação, saúde e cidadania, vamos conversar aqui mais especificamente sobre
uma dica de cidadania. Já comentamos aqui no programa de hoje sobre a notícia das emendas e queremos aqui agora refletir um pouco mais, aprofundando essa discussão com relação às emendas, as famigeradas emendas que estão aí. E isso nós tivemos noticiado esses dias que bilhões de reais estão sendo pulverizados através de contas bancárias de diversos estados e municípios. Dinheiro público pulverizado. E aqui, antes de trazermos detalhes dessa informação que vamos fazer aqui como dica de cidadania, a preocupação que devemos ter enquanto cidadãos e cidadãs pagadores de impostos, como cidadãos e cidadãs contribuintes, a importância sobre a participação na política, de estarmos vigilantes, de exercermos o nosso papel de fiscal, exercermos essa fiscalização enquanto processo de participação social na política, de modo a avaliarmos o que os nossos gestores públicos, o que os nossos representantes estão fazendo. Se efetivamente eles nos representam ou se eles são inimigos da população, como tem se mostrado grande parcela dos parlamentares atualmente ocupando os cargos legislativos no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Então, primeiro aqui, queremos dizer que se formos observar, fazer um estudo da evolução política do nosso país, como tem se dado a questão da política, como tem sido tratada a questão da política em nosso país. E vamos observando que, primeiro, as emendas, nós somos uma república federativa, então as emendas elas já se revestem, dessa possibilidade de inconstitucionalidade. Por quê? Porque é a atribuição do Poder Executivo administrar todo o recurso advindo do orçamento público. Então, nós temos o poder na nossa República dividido em 3 poderes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Qual é a função principal de cada um deles? O Poder Executivo administra os municípios, as cidades e o Estado. Então, fazer obras, cuidar da infraestrutura, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar do transporte público, cuidar da segurança pública, ou seja, são atividades inerentes ao Poder Executivo. Nós elegemos prefeitos, governadores e presidente da República com esse objetivo, de nos representar na administração dos municípios, dos estados e do país. Pois bem, o poder legislativo tem como função principal, hipertrofiada, a de produção das leis. Produzir leis que vão estabelecer as relações na sociedade. Agir fora da lei é agir na ilegalidade. Então, ao parlamento cabe produzir leis. E ao Poder Judiciário compete o papel de, com base nas leis, sempre que esse poder for provocado, se posicionar na defesa da sociedade, da própria Constituição e fazer cumprir as leis, julgar as pessoas. Então esse poder é do Poder Judiciário. Muito bem. O que é que tem acontecido na nossa história política nas últimas décadas? Há muito tempo, nós temos a possibilidade, isso foi conquistado pelo Poder Legislativo, o poder de produzir emendas. Aí tinha as emendas, mas elas alcançavam um percentual muito pequeno do orçamento
só acontecia inicialmente com o Congresso, nas casas legislativas estaduais e municipais não havia essa possibilidade de emendas. E naquele momento, as emendas eram aprovadas anualmente, mas o governo decidia se pagaria ou se não pagaria, se aceitava ou não. Por quê? Porque o governo ia analisar essas emendas. Cada governo tem o seu planejamento estratégico, que obras ele pretende, quais são as prioridades daquele governo. Então ele avaliava, essa emenda aqui está dentro do que eu planejei, isso aqui é importante, nós precisamos fazer isso em tal município, em tal estado, ou enquanto obra federal. Então, o governo tinha o poder discricionário. Ele, vou aceitar essa emenda, eu vou mandar liberar o dinheiro ou não libero. Não havia obrigatoriedade. Então, veja, emenda a partir do orçamento público para a realização de obras, do ponto de vista republicano, não é uma atribuição do Poder Legislativo. Ponto. Progressivamente, o Legislativo Federal foi conseguindo esse direito de produzir algumas emendas, e ao governo cabia pagar ou não, liberar ou não o recurso daquela emenda. Progressivamente, o Legislativo foi ganhando força e foi aprisionando o Poder Executivo. Nós fomos progressivamente, embora a Constituição nossa defina claramente, nós somos um regime presidencialista e nós somos, no todo, uma república federativa, com um regime presidencialista. Aos poucos, nós fomos fazendo um parlamentarismo aqui dentro. Os deputados começaram primeiro criando emendas impositivas, ou seja, a partir do momento que eles aprovassem uma emenda durante a aprovação do orçamento, no final do ano, o governo ficava na obrigação de liberar aquele recurso, ou seja, as emendas passaram assim, não era mais um poder, o governo ia decidir se liberaria ou não, não era mais assim, aprovou, tem a obrigação de liberar. E aí começaram a fazer diversos tipos de emendas. E aí já nessa época, nós tínhamos, no Brasil, existe inclusive o livro do jurista Marlon Reis, Nobre Deputado, que mostra claramente, traz os bastidores da política brasileira, isso que há 20, 30 anos atrás, esse trabalho, mostrando como já existia corrupção, era o esquema de propinas, esquema de corrupção em cima das emendas. Já essas emendas, da forma como elas eram liberadas, não impositivas e depois se tornaram impositivas. Um esquema de corrupção por trás disso. Aí o que é que acontece? Progressivamente os deputados começam a pressionar e a aprovar leis, primeiro tornando as emendas impositivas, depois vem emenda de relator, emenda de bancada, opção de... E aí chega em 2019 que produz então as emendas secretas. As emendas secretas. E aí nós vamos tendo sempre nos noticiários, né, aqui nós vamos verificar nas páginas policiais a presença permanente de desvios através desses esquemas das verbas. Porque o que é que fizeram com essas emendas secretas? Daí o nome secreta. Por quê? Um dos princípios da administração pública é o princípio da transparência. É dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. A população trabalha e paga uma carga tributária das mais altas e injustas do mundo. E esse dinheiro vai constituir o orçamento. Vai constituir o orçamento federal, o orçamento estadual e o orçamento municipal. Então, esse dinheiro não é dinheiro do presidente, do governador, do prefeito, nem dos deputados, nem dos vereadores, nem dos senadores. É um dinheiro que precisa ser gasto com a devida transparência. Isso é princípio da administração pública. Pois bem, os deputados que, em tese, ao rigor da lei, não teriam direito a emendas para o orçamento, porque isso não é atribuição
hipertrofiada principal do Poder Legislativo, eles não só conseguem hoje a aprovação, como colocaram lá no termo da lei que aprovam a modalidade de emenda que você não sabe quem foi o parlamentar autor da emenda, não sabe qual a destinação daquela emenda e, consequentemente, não pode rastrear como esse dinheiro está sendo utilizado. Ou seja, a transparência, a impossibilidade de rastreabilidade desse recurso fere de morte a transparência da administração pública. Então é esse absurdo, é esse cenário e que nós vamos aqui agora discutirmos com mais profundidade esse tema. Então, veja, bilhões de reais são pulverizados em contas bancárias de diversos estados e municípios e simplesmente o dinheiro sumiu. Isso é observação aí que tá na imprensa, de prefeitos, a Polícia Federal está investigando, né? Jornalismo investigativo, vai lá. Prefeito, cadê o dinheiro? Sumiu. Prefeita, cadê o dinheiro? Sumiu. Simplesmente o dinheiro sumiu e estamos começando a ter pessoas já detidas, presas, investigadas por conta disso, que é um absurdo. Essa roubalheira que está muito relacionado com um alto percentual de reeleição que tem acontecido na política no Brasil. E hoje isso já se espalhou de uma forma tal que deputados estaduais e vereadores nos municípios também estão com direito de emenda. E aí é preciso que nossas instituições, né? É preciso que o judiciário, é preciso que os órgãos de controle interno ou externo estejam eficientes e não se tornem mecanismos nessa engrenagem, fechando os olhos e facilitando que mais um grande esquema de corrupção se estabeleça em nosso país e contra o povo brasileiro. Então, por exemplo, nós vamos trazer aqui o que aconteceu na cidade de Zabelê, na Paraíba. Cidade de pouco mais de 2.000 habitantes, que recebeu 3 milhões em 2023 para a construção de um parque, né? Hoje, o parque não existe e o dinheiro sumiu. Isso também aconteceu na cidade de Arari, no Maranhão. 1,2 milhão. Qual o destino? Também sumiu. Então, no geral, o dinheiro cai em uma conta da prefeitura que fraciona o valor e faz várias transferências para outras contas com indícios muito claros de um grande esquema de lavagem de dinheiro e de rachadinha. Diversas investigações da Polícia Federal estão sendo realizadas em muitos estados e municípios brasileiros sobre esses desvios de dinheiro das emendas parlamentares. Diversas pessoas já foram presas por conta dos desvios de recursos que deveriam ser destinados à saúde, à educação, à assistência social, à infraestrutura. E quanto mais as nossas entidades, as nossas instituições de controle interno, de controle externo, a nossa polícia civil, a nossa polícia militar, particularmente aqui a Polícia Civil, a Polícia Federal, quanto mais elas forem ativas, o Ministério Público, mais nós estaremos verificando aí no dia a dia o volume de crimes, de irregularidade desse esquema de corrupção em cima das emendas. Essas modalidades de emendas secretas foram criadas em 2019 no governo Bolsonaro. Nós já fizemos aqui um histórico de como isso evoluiu, né, através dos anos aqui no Brasil. E lá em 2019, durante o governo Bolsonaro, é que nós temos a criação das emendas secretas, dessas famigeradas emendas secretas. E vejamos, primeiro fica bem claro, temos que entender isso. Porque pode dizer, podia liberar e não ter tanta... Não, primeiro é antirrepublicano, ou seja, não é uma atitude republicana o poder legislativo, seja municipal, estadual ou federal, poder ter emendas impositivas, produzir emendas para a distribuição dos recursos do orçamento. Isso é atribuição do poder executivo. Então, muito bem, em 2019, nessa evolução
onde nós vamos criando aqui no Brasil um pseudo-parlamentarismo, as emendas que já tinham se tornado impositivas, elas agora passam a ser secretas. 2019. Então, no governo Bolsonaro, elas passaram a funcionar assim. O relator destinava recursos sem qualquer identificação para um estado ou município. Não se sabia quem destinava o recurso. Era a emenda do relator, nem para onde ia. Um verdadeiro absurdo, antirrepublicano, antidemocrático, negando o princípio da transparência e alimentando a corrupção através de um esquema de rachadinhas. Em 2022, o STF deu um basta nisso e acabou com as emendas de relator. Aí o que o Congresso quer que faz? Nós temos que questionar muito o comportamento ético dos parlamentares brasileiros. Eles estão ali a serviço de quem? Eles estão ali e adotam qual ética? Pois bem, como o STF proibiu a emenda de relator, então o Congresso conseguiu uma maneira para continuar gastando dinheiro público sem ter que prestar conta. Veja, eu já questionei aqui no programa, e sempre questiono, a atribuição do parlamento em gastar esse dinheiro público. Isso é atribuição do executivo. Pois bem, além de arguirmos e de questionarmos aqui a constitucionalidade desse processo, vem esse absurdo que aí sim é ilegal, que afeta o princípio da administração pública, o princípio da transparência. Então gasta o dinheiro e sem ter que prestar conta, passando a fazer uso das emendas PIX. Um absurdo. Somente em 2025, dos 50 bilhões de emendas, 8 bilhões foram de emendas PIX. Então, meu amigo e minha amiga que está a me ouvir agora, eu agradeço essa sua audiência, mas nós temos que cumprir o nosso papel, ter a nossa responsabilidade cidadã. Nós temos que estar atentos com tudo isso, nós temos que acompanhar tudo isso e essas atitudes terem a nossa reprovação. Isso enfraquece a democracia, isso enfraquece o país, isso não permite o desenvolvimento, porque o desenvolvimento é substituído por um amplo sistema de corrupção, um amplo esquema de corrupção que trata de desviar o dinheiro público. Então, quando a gente soma esse absurdo das emendas PIX, das emendas secretas, com as emendas, com o fundo eleitoral, que é outro absurdo também, que faz esse desvio de dinheiro para colocar na mão de esquemas que controlam os partidos políticos. E a partir dessa dinheirama toda, eles saem comprando a consciência, roubando a consciência e prestando desserviço à despolitização das pessoas. E isso faz com que esses parlamentares sejam reeleitos. Então nós temos hoje alto índice. Terminou a eleição, está lá, o alto índice de reeleição na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, onde esses políticos ruins, inimigos do povo, controlando o partido e fazendo um verdadeiro aspirador, um verdadeiro sugadouro de recursos públicos, seja no fundo eleitoral, seja a partir das emendas do orçamento, nós então estamos construindo mais esse absurdo na história política brasileira. Atualmente já são mais de 100 de investigações na Polícia Federal sobre as emendas PIX. E tramita também no Supremo Tribunal Federal uma ação sobre essa modalidade de emendas. O Supremo tem exigido maior rastreabilidade e transparência. Ainda na última quinta-feira houve uma reunião no Supremo para tratar dessa questão da rastreabilidade e da transparência dessas emendas. E também sobre as emendas de bancadas e comissões. Então, importante entendermos tudo isso. Bom, e continuando com a nossa dica de cidadania, quero lembrar, vamos continuar aqui falando, e quero lembrar que no programa passado, que você pôde encontrar, e você pôde acompanhar o programa, ouviu, e agora você pode encontrar em nosso canal de YouTube com o nome Processo Civilizatório. Então, consequentemente, hoje
O programa será o Processo Civilizatório 2. Falei para você sobre a pré-história, ou mais precisamente falei sobre o desenvolvimento da espécie humana e o surgimento das sociedades primitivas. Os hominídeos que evoluíram a partir dos primatas são os caçadores-coletores que constituíam as sociedades primitivas. Esse processo dura milhares de anos, constituindo 99% do tempo de evolução da humanidade. A escrita constitui o grande marco divisor da passagem da pré-história para a nossa história. Então, no programa de hoje, vou falar para você sobre a nossa história, que começa aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. De lá para cá, passamos pela Idade Antiga, pela Idade Média, pela Idade Moderna e desde 1789 estamos vivenciando a Idade Contemporânea. Ou seja, na linha do tempo do processo civilizatório, vou falar para você do período que corresponde a cerca de 1% da nossa evolução. É nesse período da história que teremos a formação das grandes civilizações. Relembrando, inicialmente tivemos a Idade Antiga, de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo a 476 anos depois de Cristo. A Idade Média, de 476 depois de Cristo a 1453. A Idade Moderna, de 1453 a 1789, e a Idade Contemporânea, de 1789 aos dias atuais. Para enfatizar a mudança da estrutura social durante todo esse processo civilizatório, lembramos que durante quase todo esse processo, as sociedades primitivas se caracterizavam pela falta de hierarquia, pela inexistência do Estado e da propriedade. Somente a partir da Idade Antiga, as grandes civilizações estabelecem, enquanto estrutura social, a hierarquia associada ao domínio espiritual e ou à posse de recursos. Portanto, com o crescimento das cidades e o aumento da complexidade social, surgiu a necessidade de organização política e social. A formação de governos centralizados, liderados por reis, faraós ou chefes lá na Idade Antiga, foi um marco importante na evolução das civilizações. A organização política permitiu a coordenação de grandes projetos de infraestrutura, como a construção de templos, palácios e estradas. A estratificação social tornou-se uma característica comum das primeiras civilizações. As sociedades eram geralmente divididas em classes, com a elite governante, incluindo sacerdotes e nobres, no topo e camponeses, artesãos e escravos na base. Essa divisão permitia uma especialização do trabalho, onde indivíduos se dedicavam a tarefas específicas como agricultura, artesanato e comércio. A religião desempenhou um papel central na vida das primeiras civilizações. As crenças religiosas não apenas explicavam fenômenos naturais, mas também legitimavam o poder dos governantes, que muitas vezes eram considerados divinos ou escolhidos pelos deuses. A construção dos templos e monumentos religiosos, como os zigurates na Mesopotâmia e as pirâmides no Egito, são testemunhos da importância da religião. O desenvolvimento tecnológico foi uma força motriz para o avanço das primeiras civilizações. Desculpem. Vamos continuar. Inovações como a roda, a escrita, a metalurgia e a irrigação transformaram a sociedade e a economia dessas culturas antigas. A invenção da escrita, como já afirmamos aqui diversas vezes, foi um dos avanços mais significativos na história humana. Permitiu o registro de informações, a administração de complexos sistemas sociais
e o desenvolvimento de culturas literárias. Cada civilização desenvolveu seu próprio sistema de escrita, desde os hieróglifos egípcios até os caracteres chineses. Ainda nesse cenário de evolução do processo civilizatório, queremos reforçar alguns conceitos. Um deles é o conceito de cidade e estado, configurando-se como uma cidade, veja só, um local independente que possui seu próprio governo. É uma cidade que sobrevive independentemente do local onde está inserida, adotando suas próprias leis. Na Grécia Antiga, as mais famosas cidades-estados eram Atenas, Esparta e Troia. No mundo atual, são exemplo de cidades-estado: Singapura, Hong Kong, Macau, Mônaco e Vaticano. Outro conceito que quero falar para você é o Estado-nação. O Estado-nação é uma entidade política definida por sua soberania, território, população e governo, que possui uma identidade cultural e nacional definida. A noção de Estado-nação tem sido fundamental para a organização do sistema internacional, olha só, desde o século XVII. Então, este é um conceito bastante discutido na atualidade, pois estamos falando da soberania dos países. E o presidente dos Estados Unidos, Trump, a todo instante desrespeita e afronta a soberania de muitos países. Não podemos aceitar. Ele não é rei do mundo. Um outro conceito importante que queremos falar para vocês é sobre as políticas públicas e a sua evolução na perspectiva da garantia de direitos. As políticas públicas são uma forma de fazer política na prática. Essas políticas são medidas tomadas pelos governos para colocar em prática direitos que são garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal e por outras leis. Nos anos 80, mais precisamente em 1988, tivemos a aprovação da Constituição mais avançada e progressista do Brasil. Daí ter ficado conhecida como Constituição Cidadã. Muitos direitos foram assegurados e alguns precisavam de regulamentações para que fossem garantidos. Pois bem, de lá para cá, e principalmente nas legislaturas a partir do governo Temer, tivemos diversos retrocessos e vários direitos foram perdidos. Tivemos seguidamente retrocesso nos direitos trabalhistas, previdenciários, administrativos, promovidos por parlamentares inimigos do povo. O povo brasileiro precisa escolher melhor os seus representantes para o parlamento. Ok? E aqui estamos encerrando mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Saúde, educação e cidadania. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.